Rapaz, não tá nada boa a situação de Jair Bolsonaro. É uma humilhação atrás da outra. Não bastava o fracasso de ontem da manifestação bolsonarista, ele acordou inspirado hoje, decidido a ser humilhado mais uma vez. Era só ter acordado, ficado quieto, não ter se pronunciado, mas não. O que ele fez? Acordou e foi atacar o presidente Lula e mentir sobre o presidente Lula para variar. Não, você é burro, cara, que loucura. Como você é burro? Aí a resposta tinha que vir, né? E veio de quem? Do ministro Fernando Haddad, que deu uma lapada histórica em Jair Bolsonaro. Aconteceu hoje em evento de lançamento do Plano Safra no governo do presidente Lula, onde o ministro Fernando Haddad teve a palavra e aproveitou para desmascarar Jair Bolsonaro mais uma vez e soltou uma frase que ficou marcada, que Jair Bolsonaro acordou chateado com o fracasso e por isso teria atacado o presidente Lula. Pois é. Nós vamos reagir na íntegra a todos os detalhes desse discurso que está reverberando muito nas redes sociais, porque o Haddad humilhou Jair Bolsonaro mais uma vez após a humilhação que ele sofreu ontem nas manifestações que não foram aderidas pela população. Mas antes, eu convido você que é novo aqui no canal, que já aproveite esse momento para se inscrever. Olha, a maior parte das pessoas que assistem o nosso conteúdo ainda não se inscreveram, então eu peço a sua ajuda. Verifique se você está inscrito, se não está, se inscreva aí para nos ajudar. Você vai receber as principais notícias do Brasil em primeira mão e num tom mais bem-humorado. Também deixe seu like, curte esse vídeo, também é de igual importância para que o vídeo seja entregue a mais e mais pessoas. Então curte aí, não custa nada para você e nos ajuda demais. Dito isso, vamos reagir ao momento espetacular que Haddad humilha Jair Bolsonaro e diz que ele acordou chateado com o fracasso de ontem. Eu acordei pela manhã de hoje e eu, como ministro da Fazenda, não posso deixar de mencionar o ataque que o senhor sofreu do seu antecessor nas redes sociais, que talvez tenha acordado chateado pelo fracasso do evento na Paulista ontem. E resolveu lhe atacar. Ele é muito diferente do senhor, como o senhor sabe. O senhor amargou poucas e boas nesse país, e eu, quando visitava o senhor como seu advogado, o senhor nunca pediu para qualquer de nós petistas, nem mesmo eu, que representei o senhor em 2018, o senhor nunca pediu um favor, nunca pediu anistia, nunca pediu perdão, nunca pediu nada disso. Nossa! Essa doeu, já começou chamando de covarde já. Quem pede anistia é covarde, é bandido. Quem é inocente como o presidente Lula era, pede justiça. O senhor teve a dignidade de falar para todos nós que tínhamos o privilégio de ter acesso ao senhor, pedir justiça, pedir para ser julgado com base nas provas que tinham sido apresentadas. Esse nem foi julgado ainda e já está pedindo perdão, já está pedindo anistia, já está correndo, como sempre corre, do debate. Desde 2018 eu estou esperando esse homem fazer um debate com ele e ele está sempre fugindo do debate. Mas rapaz, o ministro está empenhado, hein? Humilhando com gosto o capitão dos gatos. Se esconde nas redes sociais e hoje veio mais uma vez fazer uma coisa que raramente ele faz, que é mentir. Todo dia ele aparece com uma mentira nova. Hoje ele está acusando o senhor de cortar benefícios sociais, de cortar BPC, de cortar não sei o quê. O senhor é o responsável pelo maior incremento de investimento em programas sociais da história do Brasil. O senhor é reconhecido no mundo inteiro. O senhor é reconhecido no mundo inteiro por ter criado os programas mais exitosos da nossa história, que servem de referência no mundo inteiro. Pessoal, eu não conheço nenhum país do mundo que tenha tido tanto sucesso em benefícios sociais como o Brasil tem, como o Brasil teve com os benefícios criados pelo presidente Lula. Vocês conhecem alguns? Cite aqui abaixo, porque todos os benefícios sociais criados por Lula são pagos até hoje, nunca foram cortados, e mesmo assim o país seguiu crescendo até que caiu na mão de um desgoverno, que aí foi ladeira abaixo, e agora Lula está lutando para reconstruir. Mas se vocês souberem de algum outro país que tenha tantos benefícios sociais bem sucedidos como esse do presidente Lula... O senhor herdou desse senhor 33 milhões de pessoas passando fome, e em 2 anos e meio reduziu a menos de 1/4
essa população que ainda nós vamos atender e acabar com a fome pela segunda vez na história do Brasil até o final do seu mandato, com a ajuda desses grandes ministros. Durante o governo dele, o preço do alimento subia acima da inflação. Todos os 4 anos. É só pegar as estatísticas do IBGE. E agora a renda, felizmente, cresce acima da inflação, inclusive da inflação de alimentos. Isso não sou eu que estou dizendo, é um órgão de Estado que divulga os dados oficiais, né, da economia brasileira. Rapaz, está sendo uma sucessão de pancadas em Jair Bolsonaro. Eu acho que ele nunca foi tão humilhado assim pelo ministro Haddad. O que divulga os dados oficiais, né, da economia brasileira. O senhor está com a menor taxa de desemprego da história, você está com a melhor distribuição de renda da história, a menor taxa de jovens que nem estudam, nem trabalham da história, com a inflação em queda, o dólar em queda e o PIB em alta. Essa é a economia que o senhor está criando para o Brasil. E o campo não é diferente disso, muito pelo contrário. O campo é dos setores que mais recebem estímulo do governo federal e o senhor, de novo, está batendo outro recorde hoje, fazendo um plano safra que é o maior da história e que é o maior dos 2 últimos que o senhor próprio protagonizou aqui nessa mesma sala. E fica com esse papo agora, o Bolsonaro, de falar de aumento de imposto. Deixa eu falar para vocês qual que é o aumento mais cruel de imposto que um presidente pode fazer. Ele ficou os 4 anos, mais os 3 anteriores, os 4 anos do mandato dele, sem reajustar a tabela do imposto de renda. Sabe o que isso significa? Que quando um trabalhador que teve um aumento apenas pela inflação, se ele passar a faixa de isenção do imposto de renda, ele passa a pagar imposto de renda, ganhando a mesma coisa, simplesmente pela crueldade de congelar a tabela de isenção como ele fez durante 4 anos. 4 longos e tristes anos da história do Brasil. Aí, bolsonarista, para vocês que não sabem o que Jair Bolsonaro fez enquanto era presidente da República, vai anotando aí, mas não é coisa boa não. Agora o Congresso, mais uma vez atendendo ao seu apelo, colocou a faixa de isenção em 2 salários mínimos, ou seja, acima de R$3.000, contra 1.900 da época dele. São 10 milhões de brasileiros que deixaram de pagar imposto de renda, já. E se o seu projeto for aprovado este ano, serão mais 10 milhões de brasileiros que vão deixar de pagar imposto e outros 5 que ganham entre 5.000 e 7.000 por mês que vão pagar menos do que pagam hoje. Para vocês verem como o Congresso Nacional é inimigo do povo. Porque o ministro usa a palavra se, ou seja, tem a possibilidade do Congresso barrar essa isenção de imposto de renda até R$5.000, que só vai beneficiar as pessoas mais humildes e mais pobres do Brasil, que são a maioria. 90% da população ganham até R$5.000. Mas vocês acham que a Câmara vai votar pró-povo? Errado é quem acha que o Congresso atinge o governo. Na verdade, ele atinge mais de 190 milhões de brasileiros. Qual é a moral desse senhor para falar de aumento de imposto? Porque nós estamos fechando brecha para o andar de cima passar a pagar? Isso nós vamos continuar fazendo. Nós vamos continuar fazendo. Nós vamos fechar todas as brechas que são criadas por jabutis, que no Brasil o jabuti é órfão de pai e mãe. Ninguém assume a paternidade de um jabuti. Ele aparece numa lei, em geral para favorecer um grande empresário. Em geral é para favorecer um grande empresário. Para tirar esse jabuti do ordenamento jurídico é um parto. E cada vez que a gente sequestra esse jabuti, tira ele da árvore e remove do ordenamento político, tem a grita do andar de cima de que aumenta imposto. Não, isso não aumenta imposto. Isso é ter um mínimo de respeito com o trabalhador que paga suas contas com o Estado em dia. Aí, pessoal, esse foi o discurso do ministro e eu concordo plenamente. Tem que aumentar imposto para os mais ricos mesmo. Porque proporcionalmente, pessoal, mesmo com esse aumento, eles vão continuar sem sentir o imposto. Já nós, que ganhamos abaixo de R$10.000, sentimos na pele o que é o imposto. Pela atual legislação tributária que existe no Brasil, que só massacra os mais pobres.